5 recomendações para desenvolver um músculo específico. Bacana demais, né? Principalmente quando tem um músculo ali que a gente não está muito satisfeito, quer desenvolver essa musculatura, quer melhorar essa musculatura. Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach, treino homens acima de 40 anos para saírem do sedentarismo absoluto e entrarem em forma. Quero te ajudar com esse vídeo porque eu tenho certeza absoluta que vai fazer toda a diferença para quem tem aquele músculo que não está muito satisfeito e quer dar um up nessa musculatura. Se você já está curtindo esse conteúdo, eu vou te fazer um convite. Faz assim, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana, ele chama mais pessoas para vir aqui ouvir também sobre essas 5 recomendações para desenvolver um músculo específico. E aquela pessoa que você sabe que tem uma musculatura que ela queria desenvolver, que ela não está muito satisfeita, compartilha com ela, mas compartilha agora. Vamos lá. 5 recomendações para desenvolver um músculo específico. Tem aquele músculo que a gente não é satisfeito com ele, a gente quer melhorar, a gente quer que aquela musculatura tome uma proporção maior, né? Eu vou falar de outras questões mais para frente, não só da questão estética, mas vamos lá. O mais comum é esse, né? É aquela musculatura que eu olho no espelho, vejo e falo, cara, não está muito compatível com esse outro músculo aqui, né? E aí a gente quer desenvolver, quer trabalhar essa musculatura para essa musculatura ficar melhor, para tomar uma proporção melhor, não é isso? Talvez seja por uma necessidade, ou talvez seja por um desejo. Como assim necessidade, Eduardo? Às vezes eu preciso desenvolver aquela musculatura. Por exemplo, né, eu sou fisioterapeuta. Tem uma pessoa que chega aqui com alguma questão no joelho, no quadril, no tornozelo. E aí tem um músculo específico que precisa ser trabalhado, precisa ser fortalecido. Ele precisa aumentar a massa muscular para poder chegar no ponto onde eu, como fisioterapeuta, espero e desejo para aquela pessoa. Então, é importante ou por uma necessidade ou por um desejo. Desejo é o que eu falei, eu olho no espelho e falo, cara, queria melhorar essa musculatura, queria melhorar o meu peitoral, queria melhorar meu ombro, queria melhorar o meu glúteo, minha coxa, enfim, né? E a outra questão não é por desejo, né? É por uma necessidade, não é porque eu quero, é porque eu necessito daquilo, eu preciso desenvolver aquela musculatura. E aí a gente encontra essas 5 recomendações que fazem toda a diferença. Eu trabalho com fitness e emagrecimento, com a fisioterapia associada desde 1995, faz tempo já, né? E eu uso essas 5 recomendações quando alguém me procura com uma questão dessa ou quando alguém vem para eu avaliar e eu vejo a necessidade de trabalhar uma musculatura em específico em relação às outras para ter um desenvolvimento melhor, para ter um desenvolvimento mais apurado. E é interessante, porque a pessoa muitas vezes quando chega aqui, ela não acredita que vai ser possível, nem no caso da necessidade, nem no caso do desejo. E aí ela vai vendo o resultado acontecer, ela vai vendo a melhora acontecer, ela vai vendo passo a passo acontecer, ela vai começando a acreditar, vai começando a confiar que é possível. É muito interessante, é bem bacana ver isso. Eu falo, na verdade, que é um privilégio que Deus me deu de ver as pessoas se desenvolvendo, ver as pessoas melhorando, ver as pessoas indo para o próximo nível. É muito bacana isso. É muito bacana. Mas não é um passe de mágica, né? Não é um passe de mágica, faz pim e pronto. Acontece do dia para a noite, né? Eu tinha uma dificuldade em relação à minha panturrilha, aí o Eduardo veio e pim, pronto, plau, cresceu a panturrilha. Não, isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. E a gente muitas vezes, a gente fica em busca desse passe de mágica. Eu sei porque as pessoas me procuram aqui, né? Elas me procuram aqui que eu estou dizendo é a VIP. Eu estou na VIP, né? Aqui, ó. A VIP é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando por Campinas, eu te convido a vir conhecer a gente aqui na Rua dos Alecrins, número 555. Ah, Eduardo, mas eu queria ir aí falar com você. Então você liga e marca um horário. 19 3252 5656. Porque você pode aparecer aqui, eu estou ocupado, não vai dar pra gente falar, vai ficar chato, né?
Enfim, é interessante, porque as pessoas me procuram aqui, né, aqui na VIP, passam por uma avaliação comigo e elas estão em busca desse passe de mágica. Né? Eduardo, o que eu faço para diminuir minha barriga? O que eu faço para melhorar a musculatura do meu glúteo? O que eu faço para melhorar o meu bíceps? Né? Enfim, a pessoa vem. Né? E aí tem a outra pessoa que está lá preparada para atender essa pessoa e contar uma história. E a pessoa muitas vezes, pelo desejo, né, ela se ilude com aquilo, mas não vai acontecer. E ela acaba se frustrando e às vezes até desistindo de alcançar esse objetivo. Então, não tem passe de mágica. É trabalho, é treino para valer, é dedicação e aí sim a gente consegue alcançar esse objetivo. Se realmente é um objetivo, se realmente eu desejo isso, eu vou passar por essa fase, né? Por essa provação e chegar exatamente onde eu desejo. Agora, não tem passe de mágica. Não tem passe de mágica. E é uma grande oportunidade. Isso tudo é uma grande oportunidade de eu poder realmente desenvolver essa musculatura, de eu poder olhar no espelho e ficar satisfeito, ficar satisfeita com a imagem que eu estou vendo lá, vendo a harmonia, a simetria da musculatura. Porque que acontece? Não adianta eu desenvolver muito, né, alguns músculos em detrimento de outros. Fica esquisito, fica feio. Esteticamente fica feio. E eu vejo isso, né? Eu fui árbitro da Federação Paulista de Fisiculturismo há muitos anos atrás. Então, essa questão da simetria, para mim, ela é muito forte. Essa questão da harmonia, ela é muito forte. Vou dar um exemplo muito clássico. A pessoa desenvolve muito a parte da frente da coxa, né? O músculo que a gente chama de quadríceps. E a parte de trás da coxa fica subdesenvolvida. Então, quando a pessoa vem andando na sua direção, você vê aquela musculatura densa, bonita, às vezes até, em alguns casos, né, definida, e aí não tem a ver com o treinamento, né, tem mais a ver com a alimentação. Não vou entrar nesse mérito agora. E aí a pessoa vem andando, e quando a pessoa passa e fica de lado, você vê que ela não tem posterior de coxa. A musculatura posterior de coxa dela é fraca, é subdesenvolvida, fica feio, fica esquisito. Né? E se ela tem glúteo, fica mais esquisito ainda, porque você vê aquela musculatura na frente da coxa, você vê o glúteo lá e a parte de trás da coxa reta. Então eu tenho que cuidar dessa simetria, eu tenho que cuidar de ter uma harmonia entre os músculos. É importante. E também é importante pensando na performance, não só atlética, não só esportiva. No dia a dia, eu preciso ter uma musculatura compatível com a outra, né? Para poder praticar as atividades do dia a dia, fazer as atividades do dia a dia. Tem que ter uma harmonia. Então, por exemplo, ó, um exemplo claro e clássico. A musculatura de trás da coxa, ela tem que ter mais ou menos 70% da força da musculatura da frente da coxa para proteger o joelho. Então, será que eu estou trabalhando essa musculatura de trás da coxa suficientemente para ter 70% da força da musculatura da frente da coxa? Uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta para se fazer. Então, é uma oportunidade de eu colocar essa musculatura num próximo nível, mais compatível, mais alinhado com os outros músculos do meu corpo. Tanto na questão estética, quanto na questão funcional, que é a funcionalidade dessa musculatura. Compatível. Bacana, né? Então é uma grande oportunidade disso acontecer. E é uma oportunidade também de eu conhecer quais são as estratégias para eu conseguir isso. Quais são as estratégias que eu posso utilizar para conseguir alcançar esse objetivo. Por quê? Porque nesse caminho eu vou usar algumas estratégias, né? Que são essas minhas 5 recomendações, que daqui a pouquinho eu falo quais são. Entender, né, como é que funciona essas recomendações, como é que funcionam essas estratégias, é uma grande oportunidade de ir para o próximo nível em relação ao meu próprio treino. Conhecer o meu próprio treino, conhecer o que eu posso fazer em relação ao meu treino. É bem bacana, né? E nesses 27 anos, né, nesse tempo todo atendendo as pessoas, 27 não, 28, né?
desde 95, enfim, atendendo pessoas, né? Atendendo pessoas do fitness, do emagrecimento com a fisioterapia associada, eu tenho centenas de milhares de casos para contar, mas eu vou contar alguns aqui bem emblemáticos. Uma mulher me procurou e ela queria desenvolver a musculatura da coxa, para a musculatura da coxa ficar compatível com a musculatura do bumbum, porque ela fez alguns procedimentos estéticos e a musculatura do bumbum estava bem sobressalente e bem redondinha, mas ela não tinha muita musculatura da coxa, nem na parte da frente, nem na parte de trás. E aí a gente fez um trabalho muito firme, muito duro, muito focado nessa musculatura. E o resultado foi muito incrível, né? Ver o desenvolvimento dessa musculatura, a musculatura aí se equiparando com a musculatura do glúteo dela, ver a evolução dessa musculatura, né? Com o passar do tempo, foi muito bacana, ela ficou muito satisfeita com o trabalho. Óbvio que não é do dia para a noite, tem que ficar claro isso, não é do dia para a noite, é um processo que vai acontecendo, tá bom? Lembro muito bem nesse caso, né? Muito bem, que ela me procurou e já falou na lata o que ela queria e o que ela precisava. Um outro aluno que ele quer porque quer melhorar a musculatura do abdômen. Não aconteceu ainda, tá? Estamos no processo. Só que a musculatura do abdômen, ela tem um porém, né? Ela tem um porém. Não é só ficar lá fazendo abdominal. Por quê? Eu preciso diminuir a gordura. A gordura, eu tenho a pele aqui, o músculo aqui. No meio está a gordura. Quando eu vou diminuindo essa gordura, a musculatura do abdômen vai imprimindo o seu formato na pele. Que é isso que as pessoas querem, que é isso que as pessoas chamam de definição muscular, estar trincado, estar definido, né? É isso que as pessoas chamam. E para isso, eu preciso diminuir a gordura. E para eu diminuir essa gordura, não vou ficar entrando aqui no mérito, é balanço calórico negativo. Quantas calorias eu estou ingerindo e quantas calorias eu estou gastando. Então não adianta eu lá ficar fazendo milhões de abdominais, vários exercícios de abdominais, com carga, enfim, e não ter um plano alimentar. A gente não vai falar desse assunto aqui porque não é o assunto, mas eu preciso deixar claro isso. Porque senão eu tenho uma musculatura bem desenvolvida aqui, mas eu tenho um componente de gordura aqui, ó, de tecido gorduroso, que não deixa a musculatura imprimir o formato dela aqui na pele. Então não é só a minha responsabilidade como personal, como profissional, como especialista em desempenho físico. Tem o componente que é a responsabilidade da pessoa. Mas estamos nesse processo, evangelizando, né? Explicando tudo isso, como funciona para a pessoa realmente fazer o que tem que ser feito. Tem uma outra mulher que ela me procurou há bastante tempo atrás e ela queria melhorar a musculatura do bumbum. E entramos com um treino bem específico, bem focado nessa musculatura. E eu lembro até hoje a palavra que ela usava. Ela falou assim: cara, com esse treino, mesmo 2 vezes por semana, que é o que a gente faz aqui na VIP, a grande maioria dos nossos alunos treinam 2 vezes por semana. Eu treino 2 vezes por semana. Quem me acompanha lá no meu Instagram, Edu Ayub, o seu treinador, vê lá que eu faço 2 vezes por semana. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu treino 2 vezes por semana a musculação. E ela fazia 2 vezes por semana. E ela falou assim: mesmo fazendo só 2 vezes por semana, porque na cabeça da pessoa que fez em outro lugar, que fazia 3, 4, 5 vezes por semana, fazer 2 vezes por semana é só. Mas é 2 vezes por semana para valer. Por isso que dá resultado. Com uma metodologia, com um programa de treino. E aí ela dizia assim: esse treino, ele levanta o meu bumbum. Ela falava exatamente isso. E por alguns motivos pessoais, profissionais, enfim, às vezes ela teve que parar algumas vezes. E quando ela voltava, ela falava assim: cara, é nítida a diferença. Quando eu começo a fazer esse treino que você propõe aqui para mim, levanta o meu bumbum, que é o que a maioria das mulheres querem, né? O que a maioria das mulheres querem. Elas não querem aumentar a massa muscular e ficar disforme. Elas querem um bumbum redondinho, com um formato bacana e em pé, né? E aí ela falava isso. Então, estou contando essas histórias para quê? Para mostrar que é possível, para mostrar que
Eu já consegui fazer isso com algumas pessoas, então é possível fazer com quem for. A pessoa precisa se dedicar. A pessoa precisa se dedicar. Acredite que é possível, né? Ouvir histórias de pessoas inspira, né? Inspira, mostra que é possível, encoraja, né? Muitas vezes a pessoa já está meio desanimada, mas aí encoraja de novo. Acredite, é possível. 50% da responsabilidade é do personal. 50% da responsabilidade é da pessoa que quer melhorar esse músculo. Mas Eduardo, este músculo historicamente nunca desenvolveu. Desde que me conheço por gente, estou aqui com 20, 30, 40, 50 anos e esse músculo nunca desenvolveu. Eu já fiz um monte de atividade para ele, mas ele nunca desenvolveu. Ok, talvez eu não fiz a atividade adequada, a atividade que tinha que ser feita para essa musculatura. Entende o que eu estou falando? Às vezes a gente não acerta de primeira, às vezes precisa fazer um ajuste, às vezes precisa mudar um pouco a estratégia. Às vezes esse profissional não conseguiu o resultado comigo, mas esse profissional vai conseguir. É uma questão só de ajuste. Mas eu não tenho força. É assim, esse músculo, quando eu faço exercício para esse músculo, eu não tenho força. Ok, também é uma questão de estratégia. Também é a questão de aplicar o programa de treino com a metodologia adequada. Então não desista, não acredite que essas experiências que eu tive, né, já mostra que não tem mais o que fazer, que é o que muitas pessoas acreditam. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É assim, ponto final. Não é verdade. Contei agora situações práticas, casos de pessoas que eu acompanhei, que eu atendi, que eu vi a melhora acontecendo. Ninguém me contou. Assim, eu já meio que perdi as esperanças. Eu sei, porque as pessoas me falam isso. Eu já perdi as esperanças. Eu não acho mais que é possível fazer isso. Eu estou te contando que é possível. Eu estou te garantindo que é possível. Se 50% do especialista for feito e 50% da pessoa que quer desenvolver essa musculatura for feito, não tem erro. Eu me disponho a fazer 100% dos meus 50%. Quanto essa pessoa está se dispondo a fazer? Essa é a pergunta. Essa pessoa que quer desenvolver essa musculatura específica, quantos por cento ela está disposta a fazer dos 50% dela? Então assim, talvez essa musculatura nunca tenha desenvolvido porque não foi na metodologia adequada, não foi com um programa de treino adequado. E às vezes não é treinar mais, às vezes é treinar certo, treinar adequado. Essa musculatura não tem força, talvez porque não fez o treino adequado para melhorar a força, criar uma base, um alicerce de força para depois desenvolver a musculatura. Não perca a esperança. Acredite que é possível. Encontre um especialista que realmente vai te ajudar com relação a isso. Ele existe. O que não pode ser feito é manter aquele treino de 3 de 10. Aquele treino de 3 de 10. É assim, a pessoa chega aqui, vem conversar comigo, senta no sofá ali, e aí a gente começa a trocar ideia, e a pessoa, eu pergunto como é que é o treino, o que ela faz, o que ela fez, o que ela deixou de fazer, e ela fala pra mim que ela tá fazendo 3 de 10. E antes? Não era 3 de 10 ainda. E antes do antes? 3 de 10. E ano passado? 3 de 10. Não estou falando que não pode fazer 3 de 10, mas só fazer 3 de 10 não dá certo. O treino tem que ser ciclado. Ciclado, aumentando e diminuindo o volume, aumentando e diminuindo a intensidade. Volume é a quantidade de treino, o número de séries, o número de repetições. Tá? Intensidade é o peso. Quanto mais peso, mais intenso. Ah, então eu já sei. Vou socar peso. Não é isso que eu estou falando. É colocar peso com critério. E sim, quanto mais peso, mais intenso. Mas coloque peso com critério para não se machucar. É assim que funciona. Então, não adianta
eu ficar fazendo sempre o mesmo treino. A musculatura ela entra num estado de adaptação àquele estímulo. E aí não tem mais adaptação. Para o estímulo, para gerar adaptação. Então, manter o mesmo treino, sempre o mesmo treino. A gente tem dificuldade com isso. Tem aluno que ele não quer trocar de treino, ele não quer trocar de exercício. Ele não quer trocar a série, ele não quer trocar o número de repetições. Tem gente assim. Eu sei que para algumas pessoas falam, não é possível que tem gente assim, porque tem gente que quer trocar todo dia também. E aí não finca bandeira em nada, não cria uma estrutura, não cria um alicerce. Tem que trocar o estímulo. O estímulo tem que ser trocado. Aqui na VIP, como é que a gente faz? A cada 3 semanas a gente revê o estímulo. E a cada 18 treinos a gente muda completamente a direção do treinamento que vinha seguindo. É assim que a gente faz aqui. Então, para com esse negócio de 3 de 10 pro resto da vida e para desse negócio de ficar sempre fazendo o mesmo treino. Ou sempre usando a mesma estratégia. Sabe a estratégia? Eu gosto de falar assim, ó, você vai no banco, digita a senha. Dá errado. Aí você vai lá, digita de novo. Dá errado. Aí você vai, digita mais forte. Não adianta. A estratégia está errada. Tem que mudar a estratégia. Vai bloquear o cartão. Vai bloquear a conta. Então não adianta eu seguir com a mesma estratégia. Se a estratégia não está dando certo, eu preciso rever a estratégia. Eu preciso ajustar a estratégia. Às vezes eu preciso trocar a estratégia. Então, não adianta isso. Eu tenho que rever isso. Eu tenho que me posicionar com relação a isso. Essa estratégia não está funcionando para mim. É difícil, né? Às vezes a gente fala, cara, essa estratégia aqui, ela não funciona para mim. Às vezes a pessoa, ela não tem um programa de treino. Treinos aleatórios, fichas de treinos aleatórias que vão surgindo ali do nada. Que não tem pé nem cabeça, não tem continuidade. Por isso, um programa de treino. Aqui na VIP a gente não monta ficha de treino, a gente monta um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica que levam a pessoa em direção ao objetivo dela. Ou o objetivo dela, ou as necessidades dela, necessidades que ela trouxe no dia da avaliação, ou necessidades que eu vi no dia da avaliação. Tem que ter um programa de treino. Não pode ser esse treino aleatório, com fichas aleatórias, com fichas que não se interligam, que não se conectam. Como eu disse, aqui a gente monta um programa de treino com fichas encadeadas de forma lógica. O que é isso, Eduardo? Uma ficha prepara para a próxima ficha, que prepara para a próxima ficha. Olhando sempre no objetivo, direcionando sempre no objetivo, levando a pessoa em direção ao objetivo, em direção às necessidades dessa pessoa. Tem que ter um programa de treino. Então tá, Eduardo. Então, beleza, já entendi. Agora fala aí. Quais são essas 5 estratégias? Vamos lá. Primeira estratégia. Prioridade muscular. Essa estratégia foi criada por Joe Hader, o cara que treinou o Arnold Schwarzenegger quando ele competia. Nós estamos falando de 1900 e muito. 1900 e muito, né? O que é prioridade muscular? Olha só. Esse músculo que eu quero desenvolver, ele tem que ser o primeiro do dia. Ele tem que ser o primeiro da semana. Isso é prioridade muscular. Por quê? Teoricamente, eu venho do sábado e domingo, ou pelo menos domingo de descanso. Eu tenho que ter um dia off, né? Para recuperar a energia do meu corpo. Então, esse músculo vai ser o primeiro dia da semana que eu venho do descanso. E ele vai ser o primeiro do dia. Por quê? Porque o primeiro do dia eu estou com mais energia no começo do treino, e já tem vários estudos mostrando isso, que eu consigo colocar mais carga, eu consigo colocar mais intensidade, eu consigo dar mais volume no treino. A gente já falou sobre isso, né? Intensidade é carga e volume é a quantidade de treino. No começo do treino, à medida que eu vou fadigando, eu consigo fazer isso menos, cada vez menos. Prioridade muscular. Segundo, trabalhar com isolamento. Não só com isolamento, mas com isolamento. O que é isolamento, Eduardo? É fazer alguns exercícios que isolam essa musculatura. Por exemplo, agachamento. Estou lá fazendo agachamento. Quando eu faço agachamento,
a musculatura da frente da coxa é acionada, a musculatura de trás da coxa é acionada, a musculatura do bumbum é acionada em prioridade, né? Mas praticamente toda a musculatura do corpo todo é acionada. Se eu quero trabalhar a musculatura da frente da coxa, eu não estou conseguindo ser específico. Agora, se eu sento naquela cadeirinha que eu estico a perna assim, ó, faço extensão do joelho, chama mesa ou cadeira extensora, então, lá é isolado. É importante eu fazer alguns exercícios isolados para acionar essa musculatura, para ligar essa musculatura, para pré-fadigar essa musculatura. Quando eu for trabalhar com métodos, fazer uma pré-exaustão, por exemplo, é importante isso. Então, ó, segunda recomendação, prioridade e isolamento. Outro, trabalhar com exercícios multiarticulares. Por exemplo, o agachamento, que é para a musculatura da frente da coxa, mas trabalha vários músculos ao mesmo tempo. É importante, porque eu estou trabalhando várias articulações. Nem todos os músculos dá para fazer isso, mas no que dá, faça. Né? Porque eu estou trabalhando várias articulações ao mesmo tempo que essa musculatura está envolvida. Por exemplo, o bíceps, eu não vou conseguir trabalhar multiarticular. É aqui, ó, só a flexão do cotovelo. Tem alguns detalhezinhos, mas não vem o caso a gente ficar, né, criando situações aqui. Né? Vamos ser mais simples na nossa conversa. O tríceps também não tem, né? Eu vou fazer a extensão do cotovelo. Então, trabalhar com exercícios multiarticulares. O isolamento não, o isolamento é exatamente o contrário. Eu vou falar um pouquinho técnico aqui, mas já vou traduzir, tá? Trabalhar com cadeia cinética fechada. O que é cadeia cinética fechada, Eduardo? É quando eu faço um exercício apoiado numa plataforma fixa. Por exemplo, flexão de braço, o chão está fixo, né? Ó. Eu estou empurrando o chão. Cadeia cinética fechada. Agachamento, eu estou empurrando o chão, né? O chão é uma plataforma fixa. Então a cadeia cinética fechada. Então é importante, quando possível, fazer exercícios em cadeia cinética fechada. Barra fixa. Eu seguro na barra, eu puxo, eu levanto, né? Então aqui é fixo, por isso chama barra fixa, né? Estou numa plataforma, né? Numa base fixa, tá? Importante. É possível para essa musculatura fazer algum exercício em cadeia cinética fechada? É. Então faça. Por quê? Quando eu trabalho em cadeia cinética aberta, eu aciono a musculatura de um jeito, né? Quando eu trabalho em cadeia cinética fechada, eu aciono a musculatura de outro jeito. Então eu crio duas formas de acionar essa musculatura diferentes. E isso provoca estímulos para desenvolver essa musculatura de forma diferente. Então, trabalhar com cadeia cinética fechada, além de trabalhar com cadeia cinética aberta. Trabalhar com métodos que aumentam o volume. Como assim, Eduardo, métodos que aumentam o volume? Por exemplo, eu faço uma série, dou um intervalinho e já faço outra série. Dou um intervalinho e já faço outra série. Isso é bem bacana. Por exemplo, um método que chama Drop Set. Eu faço a minha série normal, dou um intervalinho e já faço de novo até a fadiga. Dou um intervalinho e já faço de novo até a fadiga. Isso é bem bacana, trabalhar com Drop Set. É um método que aumenta o volume. E outra questão, treinar no limite. Mas limite não é perigoso, Eduardo? Não, o limite não é perigoso. O perigoso é acima do limite. Eu preciso treinar no limite. Não adianta eu botar um peso que eu faço, é para fazer 10. Aí eu dou uma distraída e faço 15. Tem aluno que faz assim, né? Você já terminou? Já. Mas você fez as duas séries? Não, eu fiz 20 de uma vez. Não, fazer 2 de 10? Já fiz 20 de uma vez. Tá leve. Tá muito leve. Porque era para fazer 10, ele fez 20. Então, treinar com peso no limite, treinar com intensidade no limite é importante. Então, vamos lá. Ó. O que a gente viu aqui? Ó? Prioridade muscular, isolamento, exercícios multiarticulares, cadeia cinética fechada, método para aumentar o volume e treinar no limite. 6 recomendações, né? Para usar, para desenvolver essa musculatura que eu quero desenvolver. Ou por questão estética, ou por uma questão funcional. Agora, o que é importante? Como é que eu faço agora, então, para poder desenvolver essa musculatura? Eu preciso ter um programa. Eduardo, mas eu não tenho programa. Todo mundo tem um programa.
consciente ou inconsciente, estruturado ou não estruturado. O que eu preciso é ter um programa estruturado, com fichas encadeadas de forma lógica, com equação, para me levar na direção do meu objetivo. E ter um especialista para me orientar, para mostrar qual é o caminho. O caminho é esse aqui, ó. Para você, o caminho é esse. Agora, para você, o caminho é aquele. Personalizado. Só serve para mim. Se eu tiver um irmão gêmeos, não serve para ele. Eu preciso ter um programa e um especialista me orientando. Me orientando não só em relação a essas 5 recomendações, me orientando com relação à alimentação. Mas, Eduardo, você é nutricionista? Não, mas minimamente eu sei. Por exemplo, o cara não toma café da manhã? Não, tá errado. Não vai conseguir desenvolver nem esse músculo, nem os outros. Passa longos períodos sem se alimentar. Não come a quantidade de carboidrato necessária, não come a quantidade de proteína necessária. Óbvio que esse ajuste fino quem vai fazer é uma nutricionista. Inclusive, eu recomendo que tenha uma nutricionista. Porque 80% do resultado para emagrecer é da alimentação. Agora, para aumentar a massa muscular, é mais ainda. É um detalhe muito fininho, uma linha muito estreita para conseguir aumentar a massa muscular. Não perder massa muscular, não perder de ganhar massa muscular. Agora, quero te fazer um convite. Experimenta esses métodos. Experimenta essas 5 recomendações. Experimenta essas estratégias. Uma de cada vez. Uma de cada vez. E me conta aqui, como é que foi? O que mudou? Experimenta uma de cada vez. Porque se experimentar todas ao mesmo tempo, eu não vou saber qual que deu o resultado. Experimenta uma, vê o resultado, depois experimenta outra, vê o resultado. E aí você me conta aqui para eu saber como é que foi, que eu estou curioso já de saber. Tenho certeza que vai dar resultado, porque são essas estratégias, essas 5 recomendações, na verdade 6, né? Que eu utilizei com aquelas pessoas que eu contei a história. Vamos fazer acontecer, vamos trabalhar essa musculatura, vamos desenvolver essa musculatura para ficar do jeito que eu desejo, não é mesmo? Vem comigo, fica a dica. Valeu!